Amém, irmão, amém, irmãs, Jesus nosso Senhor. Eu venho, irmão, compartilhar a mensagem referente ao livro Você está preparado para o fim? Ó Senhor Jesus. Irmão, eu gostaria de começar desfrutando o Provérbio, capítulo 29, versículo 18. Diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, a falta da palavra de Deus em nossa vida nos deixa vulnerável e à corrupção da iniquidade, que começa pela mente e consciência. Influenciada pelas ideologias deste mundo, pelas muitas teorias que circulam nos tempos atuais, a humanidade se desvia cada vez mais da Bíblia e da sua referência. Há inúmeras reivindicações de direitos dos mais diversos grupos sociais, cheios de razão e argumentos, levando muitos filhos de Deus a apostar da fé. Alguns são muito influenciados, balançam e se desviam, passando a acreditar nessas coisas e se afastam da verdadeira referência, a palavra de Deus. Irmãos, que nós não venha a ser o nosso caso, que nós não venha a realmente afastar da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos mantém firmes, né? E livre de todas essas coisas, livre da corrupção, da iniquidade, nós possamos, né? A palavra também nos leva a ter a nossa consciência sensibilizada, né? Quando Deus fala conosco, que nós possamos realmente usar a nossa consciência e crer na palavra e realmente obedecer a palavra. Vamos desfrutar o 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, hoje as pessoas vivem em torno de si mesmas e preocupa-se apenas com satisfazer seus próprios desejos e ambições, sem se importar com os outros. A palavra avarento, no grego, é pilaguros, que significa o amor ao dinheiro. Há inúmeras notícias de pessoas que cometem ciúmes e atrocidades, cometem crime e atrocidades por amor ao dinheiro. Senhor Jesus, a palavra efatuado, no grego, é tupocho, que tem o sentido de arrogante, insolente, cego e cheio de orgulho. O mundo atual está produzindo pessoas orgulhosas, arrogantes e blasfemadoras, que insultam outros de forma implacável, sem misericórdia. As redes sociais tornam-se um ambiente propício para esse tipo de comportamento. O orgulho cega as pessoas e não as deixa ver nada além de si mesma. Esse é o significado de efatuados. As características descritas no texto bíblico são evidentes nesses dias. Ó Senhor Jesus. E
O versículo 3 desse mesmo capítulo diz: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de Deus. O ser humano já não consegue ter domínio de si. Os homens domam elefantes, leões, leopardos, etc. Mas são incapazes de domar a si mesmos e de controlar a própria língua. Esse é um problema que afeta também a igreja. As fofocas causam um tremendo estrago. Não podemos ser levianos ao julgar e falar determinadas coisas. Então, que nós não possamos evitar, né, de fazer fofoca, de falar coisas desnecessárias, né? Que nós possamos amar os irmãos com amor sincero, né? Evitando de falar coisas que venham realmente prejudicar a igreja, né? Senhor Jesus. O versículo 4 desse capítulo que nós lemos diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então aqui Paulo afirmou, ainda que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. No grego, o significado desta frase é ama mais os prazeres que Deus. As pessoas buscam prazer em boa vida de todo custo. Esse é o problema dos jovens de hoje, principalmente na cultura ocidental. Para eles, o que mais importa é a diversão, o entretenimento. Essa cultura noviça está se espalhando pelo mundo inteiro e destruindo a vida e o futuro de muitas pessoas, fazendo com que amem mais os prazeres que a Deus. Que isso não venha a ser o nosso caso, né? Que Deus nos liberte, nos livre de amar mais os prazeres que a Deus. Que nós possamos realmente, as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, são passageiros. Que nós possamos amar o Senhor, né? O Senhor, Ele é eterno. Que nós possamos realmente amar o Senhor de verdade, né? Senhor Jesus. E 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2. Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2. Diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm caracterizada a própria consciência. Ó Senhor Jesus. Então, não existe mais um padrão e os valores morais estão se invertendo e sendo desvirtuados. Há uma degradação na sociedade e isso, infelizmente, tem afetado a igreja. Os cristãos que não possuem o fundamento bíblico são dificilmente levados, são facilmente levados ao engano. Vemos, portanto, que a causa da prosperidade do engano e da mentira é a consciência cauterizada. Senhor Jesus, que nós possamos exercitar nosso espírito, para que nossa consciência também nós sejamos sensíveis em nossa consciência. Toda vez que a nossa consciência acusa algo que nós fizemos que não agrada ao Senhor, que nós possamos, tratar com essa situação e diante do Senhor nos arrepender. Senhor Jesus, vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo temeroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor Jesus.
Então, ao nosso redor há uma batalha espiritual invisível aos olhos físicos. Espíritos enganadores levam as pessoas a praticar coisas que danificam sua consciência, levando-as cada vez mais à corrupção. O engano e a mentira estão presentes em todas as áreas da sociedade. No Brasil, temos acompanhado isso no campo político, com diversos escândalos envolvendo pessoas que falam mentiras. Porém, isso não ocorre apenas no âmbito político. No cenário corporativo, vemos empresas enganando outras. Nas famílias há mentiras entre marido e esposa, entre pais e filhos. Essa é a situação atual e o motivo é a cauterização da consciência. Senhor Jesus. Vamos ver Tessalonicenses 5, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Diz: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa passagem revela que o homem é tripartido, constituído de corpo, alma e espírito. A Bíblia ainda mostra que a alma e o espírito humano também possuem três partes. A alma, que é é constituída por uma parte intelectual, a mente com a qual raciocinamos. Nela também está a parte emotiva, na qual temos todo tipo de sentimentos, como amor, alegria, tristeza e outros. Por fim, na alma está a verdade, a parte responsável pelas decisões que tomamos. Os que não conhecem bem a Bíblia, nada sabem sobre a existência do espírito humano. Para eles, o ser humano possui apenas o corpo, a parte física, e a alma, a parte psique, a parte psicológica. Por isso, ao encontrar dificuldades, a única saída que tem é consultar o médico quando estiverem fisicamente doentes e um psicólogo ou psiquiatra, quando sua psique estiver abalada. Contudo, precisamos saber que o ser humano possui três partes, e a mais profunda e importante dela é o espírito, com o qual podemos ter comunhão com Deus e receber dele o suprimento espiritual necessário. Senhor Jesus. Em Jó, capítulo 32, versículo 8, diz: na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. E Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, formou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, o homem foi criado com um espírito humano. Esse espírito foi feito como um vaso para conter Deus e contatá-lo. É onde Deus habita em nosso espírito interior. Antes de crermos em Jesus, essa parte estava morta e sem função. Mas, quando cremos nele, o Espírito de Deus entrou em nosso espírito. Ele então recebeu a vida divina. E nós nascemos de novo. É o nosso espírito que nasce de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Então, quando nos convertemos ao Senhor Jesus, recebendo sua salvação, nosso espírito é reavivado com todas as suas funções. Essas funções estão relacionadas com suas três partes: consciência, comunhão, intuição. A consciência é a parte do espírito, e é por meio dela que
acessamos este tão importante órgão espiritual que possuímos. Ela é a parte principal do espírito humano e a sua entrada. A segunda parte do espírito é a comunhão. Ela é nosso vínculo, nossa conexão com Deus. Irmão, como está a sua conexão com Deus? Quando Ele lhes envia uma mensagem, você consegue receber o que Deus quer lhes falar? Necessitamos de uma boa e saudável comunhão com Ele. Sem essa comunhão forte, vertical, nossa vida particular e todas as nossas relações humanas perderão a sustentação. A terceira parte do espírito é a intuição. Ela é experimentada por poucos, pois só entra em cena quando nossa comunhão com Deus é forte e constante. Podemos dizer que ela é o sexto sentido. Trata-se de uma conexão com Deus, como se fosse uma linha direta para a qual Ele nos envia seus recados. É algo inexplicável e muitas vezes sem lógica. Aqueles que têm comunhão sem barreiras com Deus possuem essa conexão direta com Ele e recebem mensagem de Deus numa esfera sobrenatural. Senhor Jesus. Vamos ver 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2. Ó Senhor Jesus. Diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm caracterizado a própria consciência. Então não existe. Melhor, quando alguém crê no Senhor Jesus, nasce de novo. Sua consciência é reativada. Antes de converter-se ao Cristo, uma pessoa podia cometer muitos pecados sem que sua consciência acusasse, pois estava amortecida e cauterizada. Podia envolver-se com idolatria, mentira, infidelidade conjugal, furto ou qualquer outro pecado e permanecer tranquila. No entanto, a partir do momento em que a pessoa recebe Jesus Cristo, inexplicavelmente perde por completa a paz ao tentar fazer essas coisas. Isso ocorre porque a consciência em seu espírito foi ativada. A consciência é como a luz vermelha no painel do carro, que acende para indicar, por exemplo, que o nível do óleo está baixo. Se a pessoa continuar dirigindo sem dar atenção a ela, o motor do carro está danificado. A consciência protege nosso ser para que não caiamos na ruína. Embora a consciência dos cristãos tenha sido reativada, alguns não lhes dão a devida atenção. Até mesmo servos de Deus tiveram sua consciência cauterizada por causa das suas paixões, consciência e ambição. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 19. Diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, como podemos manter a fé? Precisamos saber que a fé é a palavra de Deus, o conteúdo de seu plano para nós. A fé é a vacina propriamente dita. Manter a fé significa reter essa vacina em nosso ser a fim de que tenha efeito em nós. Para isso, é necessário ter boa consciência. Essa passagem diz que os que rejeitam a boa consciência acabam naufragando na fé.
Vários irmãos, inclusive alguns que serviam a Deus com certa dedicação na igreja e na obra do Senhor, tropeçaram porque não cuidaram da sua consciência. Senhor Jesus, que nós possamos cuidar da nossa consciência, ser sensível à nossa consciência. Quando ela falar conosco, devemos dar atenção, realmente, voltar, né, ao Senhor, né, ter comunhão com o Senhor, e não podemos deixar nossa consciência cauterizada. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ver 1 João capítulo 1, versículo 9. Primeiro João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, essa manutenção é como lavar roupas. Não se deve lavar de 6 em 6 meses, pois se deixar acumular por tanto tempo, será mais fácil queimar tudo. Quando o volume é pequeno, a manutenção é mais fácil. Assim deve ser nosso cuidado com a consciência. Não importa o tamanho da sujeira, uma vez que a consciência foi afetada, vá imediatamente diante do Senhor para purificá-la, pois assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, o menor sinal de contaminação comprometerá toda a nossa consciência. Tivemos o hábito de purificar todos os dias. Então, não vamos acumular sujeira. Se a nossa consciência está acusando, não vamos deixar para amanhã para tratar com essa situação. Vamos diante do Senhor, não vamos realmente acumular 5, 6 meses com a nossa consciência sempre falando conosco, né? Deus fala conosco. Se a gente não ouvir, não pôr em prática a nossa consciência, Ele fala de novo, fala. Chega a hora que Ele não vai falar mais. E aí a gente acha que está tudo bem, né? Mas nós não podemos guardar essas coisas negativas. Uma vez que o Senhor falou conosco, algo que nós fizemos que não agrada o Senhor, que fizemos de errado com Deus, até mesmo com relação ao irmão, que nós possamos ir diante do Senhor e tratar com essa situação. Não vamos acumular aí, igual roupa suja, 4, 5 meses com essa situação. Vamos imediatamente responder e ouvir a nossa consciência, né? Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,9 diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, neste versículo é dito que devemos conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Deus deseja que conheçamos, experimentemos e levemos o mistério da fé a outras pessoas. Nossa consciência é o recipiente que armazena esses mistérios. Se ela não estiver pura, o conteúdo será contaminado. Senhor Jesus, que Deus nos liberta disso. Ó Senhor Jesus. Vamos ver Atos 23, capítulo 23, versículo 1. Diz, fitando Paulo os olhos ao sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho adotado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então, por mais que tivessem experimentado muitas coisas sem
sempre manteve a consciência pura. Todos que servem a Deus também devem dar o mesmo testemunho do apóstolo Paulo. Se houver algo que manche nossa consciência, que tire nossa paz, devemos removê-lo de nosso caminho. Se necessário, procuremos comunhão para o manter ajuda. É praticamente impossível não haver ofensa no relacionamento humano, surgindo alguma ofensa. Devemos pedir perdão rapidamente. Pedir perdão é sempre uma bênção de Deus. Então, que nós possamos, né? À medida que nossa consciência acusar alguma coisa, que nós possamos pedir perdão ao irmão, se for o caso com o irmão, se for com o Senhor, nós podemos também pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão é uma bênção de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Atos, capítulo 24, versículo 16. Diz, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, não é apenas diante de Deus que devemos ter boa consciência. Creio que todos têm algo a fazer para reparar a consciência diante de Deus. Mas isso é apenas uma parte do problema. Até de lidar com nossa consciência perante Deus, se ofendemos alguém, também precisamos aceitar a questão com essa pessoa. Se você ofendeu seu cônjuge ou alguma outra pessoa, é preciso lidar com a situação sem demora. Tão importante quanto nossa própria consciência é a consciência do outro. Então, se a gente realmente, a nossa consciência, acusar que nós ofendemos o irmão, até mesmo a nossa esposa, qualquer que seja a pessoa, né? Nós precisamos ir diante dessa pessoa imediatamente, né? E tratar com a situação, pedir perdão, né? Porque é importante, tanto a nossa consciência estar em paz, como a dos outros, né? Que nós possamos realmente levar em consideração esse ensinamento do Senhor. Senhor Jesus. E Efésios 4, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Efésios 4, versículo 31. Diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, temos de ficar longe de toda a amargura e a mágoa por meio do perdão, pois comprometem nosso serviço a Deus. Para servir ao Senhor, precisamos estar bem nos aspectos espiritual, psicológico e físico. É aconselhável que quem tem mágoa deixe temporariamente o serviço, para que suas palavras e ações não carreguem o sabor de sua mágoa e acabe afetando outros irmãos. Quando conseguir perdoar as ofensas que o machucaram, poderá voltar a servir ao Senhor com alegria. Então, que nós possamos, né? Se nós estamos magoados, né? Cheio de mágoa, possamos ir diante do Senhor, pedir perdão. E enquanto isso perdurar, a gente precisa até mesmo deixar de servir o Senhor por esses motivos, né? Porque o Senhor, nós devemos servir o Senhor com alegria, com excelência, né? Senhor Jesus. E Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vamos ver o que diz.
Hebreus capítulo 12, versículo 15. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz: atentando diligentemente por que ninguém seja faltuoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz: não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspere, não se ressente do mal. Então, o amor não guarda ressentimento. Se não cuidarmos dessa questão, as ofensas se tornarão mágoas, e estas se tornarão raiz de amargura, que brota e contamina os outros, causando dano à saúde da igreja. A igreja precisa ser curada desses dois vírus, a mágoa e a ofensa, que produzem morte e ruína. Que nós possamos ser curados dessas coisas, da mágoa e da ofensa. A vida da igreja nós devemos ter um viver de transparência, de amor, de verdade, né? Não podemos, temos que estar realmente com a consciência pura diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ver Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, esse texto de Tiago aqui, que nós lemos, aponta uma prática eficaz para essa cura. Conservai, pois, o vosso pecado, confessai, pois, o vosso pecado uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, açúcar e do justo. Isso requer humildade, mas é o caminho para o restabelecimento da paz. A confissão deve ser realizada na esfera em que foi cometida a ofensa. Se alguém fez algo que ofendeu toda a igreja, precisa humilhar-se e solicitar aos irmãos líderes uma oportunidade de pedir perdão diante da igreja. Essa atitude traz bênção para aquele que o ofendeu e se arrependeu, e fecha a ferida na consciência dos demais irmãos. Quando a igreja o perdoa, o caminho começa a abrir-se para que ele volte a servir. Se a esfera da ofensa não é a igreja inteira, mas somente alguns irmãos, então o pedido de perdão deve restringir-se a esse grupo de irmãos. O mais importante é a cura para que o serviço de todos seja restaurado. Senhor Jesus. E para terminar, irmão, vamos ler Romanos 14, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Romanos 14, versículo 1. Diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, devemos acolher com amor ao débil na fé. No que depender de nós, devemos dar oportunidade ao que errou para que se arrependa. A maior responsabilidade é dele, que deve buscar limpar a consciência dos irmãos. Pedir perdão é produzir frutos de arrependimento.
Então o caminho poderá ser reaberto para que ele seja restabelecido no serviço da igreja. O objetivo é que todos sirvam ao Senhor com paz, alegria, entusiasmo, excelência. Senhor Jesus. Então, graças a Deus, que nós possamos servir o Senhor, né, com alegria, entusiasmo, excelência e amor. Jesus é nosso Senhor. O meu Deus é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Faço minha escolha, sei de que povo sou, separo a ti, Senhor, todos os meus dias. Em tua presença nada vai impedir que teu caminho eu possa andar. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Serei em ti. Eu santo serei por ti. Pai santo serei. Só teu é o reino, o poder e a glória pra sempre. Só teu é o
habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos.